Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dulce e hoje nós vamos falar de plantinhas, passarinhos, pedras, rochas e cachoeiras, o meio ambiente. O que a igreja tem de responsabilidade com o meio ambiente? Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Solta essa vinheta. Talvez uma das discussões mais populares dentre os estudantes e cientistas seja o meio ambiente. Todos os dias, os governos, a mídia popular, ela está falando sobre queimadas, devastação, sobre o meio ambiente sendo mal utilizado, dejetos sendo colocados em rios e nascedouros. E é sempre uma questão que gera comoção popular e a gente fica perguntando até que ponto a fé cristã interfere nisso. E se você pensar, por exemplo, o Papa mais recente publicou uma encíclica, a Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, que foi uma preocupação com o meio ambiente, é uma questão assim, sobre sustentabilidade, algo que está muito em voga hoje em dia. Mas quando a gente pensa nos evangélicos e o que eles têm a dizer, a gente pode recorrer a preocupações muito antigas. Se você pensar, por exemplo, num teólogo e pastor norte-americano chamado Francis August Schaeffer, ele em 1970 escreveu um livro chamado Poluição e Morte do Homem, que é uma das primeiras reflexões evangélicas a respeito do meio ambiente e do que a igreja precisava assumir como responsabilidade ali. O Schaeffer escreveu isso numa época pioneira em que, por exemplo, a Rachel Carson estava escrevendo A Primavera Silenciosa, o Jürgen Habermas também estava começando a falar e colocar essa pauta na universidade, nos ciclos acadêmicos, e o Schaeffer, como sempre, estava sendo vanguarda, colocando essas questões para o mundo evangelical. E olha como ele estrutura o argumento dele, olha como que ele constrói a teologia do meio ambiente para a igreja evangélica. Olha o que ele diz. Quando nós tivermos aprendido a visão cristã da natureza, então poderá haver uma ecologia verdadeira. A beleza fluirá, a liberdade psicológica virá, e o mundo parará de ser transformado em um deserto. Porque é correto, baseado num sistema cristão completo que é forte o bastante para resistir a tudo porque é verdadeiro, quando eu encaro o ranúnculo e digo: criatura companheira, eu não pisarei em você, somos ambos criaturas. Agora, essa construção do Schaeffer não é só o brilhantismo dele e a capacidade intelectual que ele tinha. Tem uma teologia bíblica por trás que dá força e fundamento para o Schaeffer falar o que ele falou. A gente pode lembrar principalmente, por exemplo, de Gênesis capítulo 2, versículo 15, em que o Senhor dá uma ordem para Adão, que tinha sido acabado de colocar no jardim, para guardá-lo e cultivá-lo. Essa ordenança criacional de proteger e desenvolver a realidade é um parâmetro para nós, para lidarmos com todas as áreas da nossa vida, inclusive com o meio ambiente. A posição cristã é uma posição que ela é um ajuste fino, tanto de conservação, guardar, manter as coisas como elas estão, protegê-las, mas também de cultivo, progresso, criatividade e desenvolver as coisas, levando-as a estágios produtivos que elas não chegariam naturalmente. E isso é muito importante para a visão ambiental, porque isso elimina a possibilidade da gente incorrer em só um dos lados e acabarmos produzindo uma visão tendenciosa sobre o meio ambiente. Esse parâmetro bíblico ajuda inclusive a gente redefinir o que é conservador e o que é progressista quando a gente fala de meio ambiente, militância pública em torno da natureza. Porque geralmente quando a gente fala de conservadores na política, é diferente falar de conservadores no meio ambiente, porque o conservadorismo ambiental, geralmente os discursos de proteção, de crítica ao desmatamento, vêm de quem na política é progressista. São os chamados neomarxistas, por exemplo, Escola de Frankfurt e vários intelectuais que são críticos a desenvolvimentos científicos muito agressivos ao meio ambiente. Então estão sempre falando do capitalismo, como ele incentiva meios de produção que desconsideram o meio ambiente e que vão acabar cultivando mais do que guardando, para a gente usar a linguagem bíblica. E por outro lado, quem é mais progressista em relação ao meio ambiente é justamente quem é conservador na política. Os neopositivistas, por exemplo, que têm um diálogo muito maior com a ciência e querem mesmo desenvolver, progredir, ou seja, cultivar a natureza,
produzindo e gerando riquezas, às vezes a custos de desmatá-la, de denegri-la e sem conservá-la. Então o cristão, quando ele tem esse parâmetro bíblico, essa ordenança criacional, ele consegue perceber o reducionismo de cada uma delas, não comprando pacote nem de neomarxistas, nem de neopositivistas, mas eliminando esses reducionismos e assumindo uma posição mais equilibrada. Um cristão não pode só se envolver com movimentos de preservação. Ele também tem que saber que nós somos chamados para cultivar a realidade. Mas ele também não pode pensar que a gente deve cultivar a realidade, produzir cada vez mais a revelia de guardá-la, de protegê-la. Ele precisa de um ajuste fino entre essas duas posições. E isso nem sempre acontece. O Egbert Schirmann, que é um engenheiro, filósofo importante cristão, ele nos mostra, contando na história, que os neocalvinistas, que é uma posição que a gente gosta bastante, não foram atentos a esse ponto em relação à tecnologia, justamente porque estavam ali no começo da Revolução Industrial, em que o desenvolvimento das máquinas, da tecnologia era alguma coisa muito nova e muito importante, e não viram como que isso poderia ser prejudicial e acabaram então incorrendo num desequilíbrio. Olha o que o Schirmann fala a respeito disso. Apoiando-se no mandato cultural de Gênesis 1:28 e de Gênesis 2:15, enchei a terra e dominai-a, os cristãos deram demasiado lugar à tendência dominante. As pessoas agiam como senhoras e mestres da natureza e neste processo perdiam cada vez mais de vista o verdadeiro valor e significado do lado natural da criação. É por causa dessas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós não podemos ser levados nem por um discurso absolutamente conservador, nem por um discurso muito progressista em termos de meio ambiente. O cristão é aquele que consegue, por causa das ordens de Deus, manter uma posição que valoriza desenvolvimentos técnicos científicos, produção, até mesmo exploração da natureza, mas guardando-a, restringindo usos, agindo de maneira santa, de maneira ética com o meio ambiente. Somente essa visão vai conseguir preservar a gente dos pacotes reducionistas, sejam eles neomarxistas, neopositivistas, ou até mesmo expressões equivocadas dentro da história do protestantismo, não entendendo qual é a responsabilidade tecnológica de um cristão. A igreja precisa ser atenta para se posicionar melhor na esfera pública e ser fiel à palavra de Deus.